quero compartilhar com você essa palavra, uma meditação da parte de Deus para a tua vida, para te fortalecer como igreja. Esse é o fundamento das nossas vidas, sermos igreja. Quero ler com você em Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21, que diz assim: e que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que eu tenho para você é para que você entenda que nos dias atuais, o que tem sido o alimento para muitas igrejas, para muito povo, eu não digo nem igrejas, mas eu digo pessoas que têm sede de Deus, que têm vontade de verem Deus e de terem comunhão com Deus, têm recebido alimentações que os mantêm sempre rasos nos seus fundamentos, como plantinhas, como essa palavra nos mostra. Uma plantinha que foi uma semente que caiu num lugar, que criou as raízes e de repente se secou e acabou-se. Quantas vezes as palavras têm sido somente superficiais na tua vida, ou seja, tocam na tua parte emocional, mas no teu espírito ela fica longe e não consegue trazer uma conversão, uma mudança real na tua vida. Eu não digo só mudança de arrependimento de pecado, mas também uma mudança comportamental para a tua vida. Quantas palavras têm te iludido e dito que você é um poderoso homem, uma poderosa mulher e tudo mais, e que aquilo que você determinar é o que você vai viver? Isso na realidade toca muito profundamente a tua carne, as tuas emoções. É como se fosse uma motivação para um time de futebol, e o time vai lá e ganha e vence, não é? Mas na realidade ele vai lá e vence o mundo material, ele vence um outro time humano. Mas no espírito a coisa se processa de forma totalmente diferente. Eu preciso ter os meus pés enraizados na palavra, firmados na palavra, firmados na rocha que é Jesus. Eu tenho que entender que eu não sou merecedor de nada dessas coisas, mas o Senhor me escolheu para pregar a sua palavra, para trabalhar na sua obra, para realizar o nosso chamado. E na grande realidade, muitos são roubados porque começam a se acharem homens poderosos, e eles que têm a unção. Na grande realidade, a unção que nós temos pertence ao nosso Deus. E o que o Espírito do Senhor hoje traz para a tua vida é um fortalecimento. Em nome de Jesus, querido, volte às tuas raízes. Volte ao Evangelho verdadeiro, o Evangelho que se choca contra aquilo que tem sido dominante na tua vida, o pecado, o desejo da tua carne. O processo depressivo traz uma perda muito grande porque mexe com todo o teu sentimento. Mas o processo de reconstrução só vem através da palavra do Senhor. E eu quero ler aqui com você Atos capítulo 12, versículo 11 e 12. Pedro então, tomando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. E depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. É tão tremendo a gente ver uma palavra como essa, e o que na grande realidade, o que tem sido passado, é que as coisas acontecem por um passe de mágica. Você determina no mundo espiritual, você diz isso, você diz aquilo, e as coisas vão acontecer. Aqueles homens estavam presos, e não diz a palavra que eles disseram, ou afrontaram, ou confrontaram ninguém. Diz a palavra que aquele povo estava orando. Quer firmar os teus pés? Quer ser mais vitorioso realmente na tua vida? Volte às raízes, volte a orar, volte a buscar o Senhor da tua vida. E eu digo uma coisa a você: tem muitas pessoas que têm dito assim: eu não preciso me ajoelhar para orar, eu preciso ter vida com Deus. E é interessante porque quando o homem ele se ajoelha diante daquilo que é maior do que ele. E quando o homem, na sua arrogância, não tem nem tempo de se ajoelhar, ele simplesmente vive aquilo que é a sua arrogância.
Mas o homem que se ajoelha diz: Senhor, eu me ajoelho diante de Ti. Eu pego a minha carne, eu pego esse corpo humano e digo: você não é nada diante do Deus da tua vida. Volte a orar de joelhos. Daniel, Jesus, José, homens que tinham vida com Deus, sempre se ajoelharam, sempre tiveram uma vida de oração. Tem essa vida, tem esse tempo. Traga de volta as raízes. Não se envergonhe do Evangelho do Senhor. Não vá orar como os fariseus, para demonstrar que você está em oração, você ajoelhando para tentar trazer um estado de humilhação humana, não. Se ajoelhe realmente diante do Deus da tua vida, porque eu sei, assim como aquelas portas se abriram, assim como o anjo do Senhor falou a Pedro, assim como todas as coisas aconteceram para que a obra fosse realizada, eu digo a você, todas as coisas vão acontecer na tua vida. Volte a orar, volte a buscar o Senhor, volte às tuas raízes, volte a ser aquele que luta contra si mesmo, volte a ser aquele que vence o pecado, porque Deus vai te dar a vitória, o Senhor vai te fortalecer. Essa é a palavra, eu sei que Deus vai falar a tua vida e vai te renovar, em nome de Jesus. Amém.